Você pode ficar em pé em nome do Senhor Jesus. Assim que você ficar em pé, vira para o teu irmão e dá a paz do Senhor para ele. Amém? Fala, senhora. É bom te ver aqui quinta-feira, amém? Amém, glória a Deus. Aleluia. O Salmo 127, ele diz assim, olha: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por estar em tua casa. Obrigado, Senhor Jesus, por este dia. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu cuidado para conosco. Senhor, eu declaro que é uma quinta-feira abençoada. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Vamos adorar ao nosso Deus. Amém. Senhor, amém. Nessa noite, seja qual for o teu problema, amigo, eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que um louvor alcança o trono do Senhor, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. A prisão não é eterna, vai passar, e quem crê jamais desiste de cantar, porque toda vez em uma canção o terremoto vai acontecer e o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há adoração. Aleluia, cante aleluia nessa noite, declare aleluia. Enquanto nós adoramos, o Senhor trabalha. Enquanto nós adoramos, o Senhor, Ele está cuidando, o Senhor está trabalhando, o Senhor está operando. Amém? Amanhã a pastora pediu para mim isso e eu vou autorizar. A pastora vai realizar amanhã à noite, igreja, uma sala de construção, tá bom? 9 horas da noite. Então, nós estaremos, portanto, nós vamos cancelar a vigília, esse tempo de oração de amanhã, e estaremos em casa assistindo. Assista em casa. Vai ser a última. Pregação. Pensei que não. 7. Então, amanhã à noite, tá bom? 9 horas da noite, sala de construção. Esteja conosco. Queridos, eu vou mandar o link, eu mando o link hoje ainda, tá bom? Você já compartilha, já convida, já publica lá. É muito legal porque você pode deixar até um lembretinho ali, você pode clicar e deixar no lembrete. Quando já estiver chegando a hora, já te avisa já, tá bom? Faça isso em nome do Senhor Jesus. Vamos ofertar? Você trouxe uma oferta para abençoar a casa do Senhor. Amém? O mês de março é um mês assim tão abençoado, né? 31 dias. Eu ia dizer que não tem nenhum feriado, mas assim, o ponto feriado, carnaval é ponto facultativo, né? Então, muitas empresas, acho que a maioria das empresas trabalhou. Então, é um mês realmente de acertar contas, né? É um mês de trabalhar muito. E, queridos, tem que trabalhar. Né? A palavra de Deus diz que Jesus, ele falou isso, olha, o meu pai trabalha até hoje. Né? Jesus nunca chamou desocupado. Irmãos, pode ler na Bíblia. Jesus nunca chamou desocupado. E é muito interessante que, às vezes, que a pessoa estava desocupada, ela caiu em tentação, que é o caso
especificamente, assim, de muitos, mas eu lembro até de Sansão aqui com Dalila, estava ali, né? Tinha nada. Hã? Davi também, né? O pastor lembrou aqui de Davi também. Vai olhando lá, né? Todos os reis iam para a guerra e Davi estava lá no palácio lá. O texto é tão rico que ele diz que ele acordou até tarde, nem para acordar cedo, ainda acordou tarde, né? Acorda tarde, olha lá para baixo, né? Tá lá abençoada lá tomando banho ao ar livre lá. Irmãos, o diabo sabe aonde, né? Provocar, né? Você está com a sua oferta? Vamos, mesmo assentado, Pai, nós oramos, consagramos, Senhor Jesus, esta oferta a Ti. Declaramos desde já, Senhor Jesus, o mês de março abençoado, repleto das bênçãos, do cuidado do Senhor, do zelo do Senhor. Pai, a Tua palavra diz, o Senhor é Deus supridor. O Senhor conhece os desafios e a necessidade que cada um de nós temos, e Tu és fiel para abençoar genuinamente cada irmão. Eu oro, abençoo, declaro, Senhor Jesus, que o trabalho que os Teus filhos realizam é algo digno diante de Ti, Senhor. E eu tenho certeza que há prazer no Senhor quando o realizamos, porque é para a Tua honra e é para a Tua glória. Abençoa cada dia mais, repreenda o devorador, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Venha, traga a sua oferta aqui em nome do Senhor Jesus. O seu coração é terra boa para a palavra de Deus. Amém? Então vamos receber da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos ler do versículo 22 ao versículo 25. Estamos, então, na 6ª pregação dessa campanha de 7 semanas de imersão em fé. E hoje o tema é a fé que rompe. Glória a Deus. Aleluia. Atos 16, versículo 22 diz assim: E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Amém. Queridos, a fé que rompe, a fé que rompe. Irmãos, romper significa esforço. Romper significa que você vai ter que investir contra algo que está sendo contrário, que está se colocando no seu caminho, algo que está impedindo que você avance. Então, romper em fé significa que você vai, além de crer, você vai precisar avançar. Irmãos, a fé é esperar, fé é crer, fé é aguardar, mas fé também é fazer esforço. Você pode repetir comigo? Fé é fazer esforço, fé é romper. Aleluia. Querido, esse romper em fé não significa que nós vamos forçar Deus a fazer o que nós queremos. Até porque nós não podemos. Mas significa que nós vamos nos esforçar naquilo que temos crido e vamos avançar crendo, permanecer crendo. Nós vamos ir para cima da circunstância que está diante de nós. Isso, irmãos, é romper em fé. No texto aqui que nós lemos, Paulo e Silas estavam pregando o evangelho, irmãos. E o texto diz que por causa de uma libertação que eles fizeram,
Eles foram colocados no cárceres, foram açoitados, foram presos os pés no tronco, as mãos também, as costas provavelmente estavam machucadas por causa dos açoites que eles haviam sofrido. E eles estão aqui, meus queridos, numa situação que qualquer um de nós, eu não sei se nós teríamos esse louvor, essa adoração saindo dos nossos lábios verdadeiramente num momento como esse. Mas o texto diz, queridos, que ao invés deles ficarem ali gemendo, reclamando, se queixando, que é o que muitos fazem, por que isso está acontecendo? Porque Deus está permitindo que eu passe por isso? Que situação é essa que eu estou passando? Ao invés disso, o texto diz que eles cantavam louvores a Deus. E Deus ouviu. E Deus recebeu. E o mundo espiritual entendeu, irmãos. Queridos, aquilo que você não quer entender pela fé, o mundo espiritual entende. É interessante como a gente acha que a gente tem opção. Hoje eu não quero crer. Essa situação, eu vou me entregar. Eu vou questionar a Deus, a minha fé, a igreja, a palavra de Deus nessa situação que eu estou passando. E nós achamos que o mundo espiritual não está presente. Queridos, do momento em que eles começaram a adorar e louvar, o mundo espiritual entendeu, irmãos. E antes mesmo das cadeias se romperem, antes mesmo das portas se abrirem, antes mesmo de todas aquelas correntes que estavam prendendo eles se quebrarem, isso acontecia primeiro no mundo espiritual, irmãos. Então nós precisamos entender que precisamos romper em fé. Fé é esperar, fé é crer, fé é aguardar, mas fé também, irmãos, é avançar diante de circunstâncias que querem nos limitar, que querem nos aprisionar. Então, a palavra do Senhor para nós hoje é como podemos ter uma fé que rompe. Eu falei aqui em algumas mensagens, nenhum de nós sabe andar em fé na sua totalidade. A gente não sabe, irmãos. Nós vamos aprendendo a cada pregação, a cada circunstância, a cada vez que nós vamos em oração levar nossos problemas, nossas dificuldades ao Senhor, nós vamos aprendendo a andar em fé, e hoje não é diferente. E o que é que está faltando na minha vida e na sua vida para completar os ensinamentos que o Senhor tem para nós sobre fé? É que nós precisamos aprender a romper em fé. E esse romper em fé, irmãos, é diferente de uma palavra que você dá. Uma palavra de fé, uma confissão de fé é diferente. Exige que todo o seu ser seja lançado para frente, irmão, para aquela situação que está sendo limitadora, que está sendo opressora, que está sendo escravizadora dos sonhos, dos projetos da vontade de Deus para a sua vida. Amém? A primeira condição para nós rompermos em fé, irmãos, para avançar, porque, irmãos, romper em fé não é algo mágico, é interessante. Como nós achamos que o sobrenatural é uma coisa mágica. Não é, irmãos. Deus trabalha com o nosso entendimento. A fé responde, querido, à nossa razão, só que numa perspectiva divina, é isso que é diferente. Romper em fé vai exigir que você dê passos para frente, que você se mova, que você dê a sua cara a tapa, que você se demonstre o quanto você verdadeiramente está crendo naquilo que Deus está te falando. A primeira condição para nós rompermos em fé é: se apoie naquilo que Cristo fez por você. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 19, o apóstolo aos Hebreus diz assim, irmãos, ouça isso. Tendo, pois, irmãos, ousadia, diga, ousadia.
Isso, para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com verdadeiro coração em inteireza e certeza de fé. Fale, certeza de fé. Inteireza de fé. Aleluia. O apóstolo aos Hebreus, irmãos, está dizendo que algo já foi feito, que nós temos que ter intrepidez e ousadia. Então, quando o desafio nessa noite é para que você aprenda a romper em fé, a avançar contra as situações limitantes que estão diante de você, não significa que você vai fazer tudo, porque Cristo já fez, mas você vai se apoiar no que Ele fez. Então o apóstolo aos Hebreus diz: tendo, pois, irmãos, ousadia, entre no Santo dos Santos, nesse caminho que Cristo nos conquistou, chegue-se diante do Senhor com verdadeira adoração, em inteireza e certeza de fé. Essa é a sua parte. Essa é a minha parte. Irmãos, romper em fé nada mais é do que nós nos apossarmos daquilo que Cristo já fez. Romper em fé significa, queridos, ter ousadia. Ainda que os problemas coloquem você no final da fila, você tem a senha da fé para passar na frente. Então repita comigo: eu tenho a senha da fé para passar na frente. E é isso que glorifica o nome do Senhor. É alguns olharem e dizerem: mas como você conseguiu? Como você está indo tão longe? Como você ainda consegue perseverar em meio a tudo isso? Você tem a senha para passar na frente. Esta senha se chama em fé. Você pode avançar se apoiando naquilo que Jesus já fez por você. É ousadia, é intrepidez, é rompimento, irmãos. A fé vai exigir que você se esforce para a frente. Se você crê, se você está com a sua confiança totalmente no Senhor, por que não se mover para a frente? O apóstolo Tiago diz que a fé sem obras é morta. Mostra-me a tua fé com as tuas obras, e eu vou mostrar com as minhas obras a minha fé. Uma pessoa não pode ter fé e não ter obras. Obras é movimento. Obras significa coisas que estão acontecendo. Eu estava conversando com a Eixila esses dias e falando com ela: Eixila, o que acontece em muitos lugares cristãos onde se prega a palavra de Deus é que as pessoas têm uma adoração contemplativa, uma fé contemplativa e um ensino da palavra de Deus contemplativo. Irmãos, é tudo contemplativo. As pessoas não conseguem trazer para a vida real aquilo que Jesus está falando. Então, de nada adianta, querido, você receber tanto e não aplicar e não trazer para a sua realidade. Então, eu comentei com eles em casa, eu falei assim, porque a gente fica, irmãos, boquiabertos. Você deve ter essa experiência de ver pessoas que frequentam esse lugar, ou aquele lugar, ou tal lugar, e acontecem tantas coisas ali, mas você olha a vida de fé da pessoa, você vê pouca coisa. Você vê pouco resultado. E eu estava conversando com eles em casa, eu falei: sabe o que acontece? A palavra de instrução, ela existe em poucos lugares. Porque nem mesmo quem está pregando está dependendo. Porque é fácil você falar de fé. Se a sua conta bancária está cheia, se o seu carro do ano está na porta. Principalmente
Se é um líder da igreja que não faz esforço nenhum para granjear nada, tudo sai do bolso dos irmãos, aí é fácil, não é fácil? Mas ter fé, irmãos, é você ter todos os desafios no salário que você tem, nas finanças que você tem, nos recursos que você tem, e mesmo assim você alcançar e realizar coisas que nenhuma outra pessoa está fazendo. Deu para os irmãos entenderem? Então eu estava comentando com eles, deem graças a Deus pelas palavras que vocês têm recebido. Porque as pessoas, irmãos, elas estão com muita boa vontade, são crentes sinceros em vários lugares. Mas elas não conseguem romper, não conseguem caminhar além dos limites, porque você não vai além da palavra que você recebe. Aprende isso. Amém? A segunda condição, querido, para romper em fé, que você precisa entender, é que romper em fé é romper os limites. O que é um limite? Limite é tudo aquilo que está demarcado, tudo aquilo que diz que você não pode avançar, que você não pode ir além. Paulo e Silas foram demarcados por um limite de aprisionamento. Os muros da prisão, as acusações injustas que eles sofreram, os açoites que eles receberam, estavam dizendo para eles: fiquem e morram aqui, porque aqui é o limite de vocês. Não era isso? Ou você acha que o diabo está brincando? Eu estava falando com a irmã Cristina, a gente conversando sobre questões de enfermidades, né? E eu falei: irmã, a gente tem que estar com os olhos bem abertos para as sutilezas do maligno. Muitas das vezes o maligno, irmãos, ele não vai vir com algo para levar você para o mundo, mas ele vai impedir que você desfrute daquilo que Deus está te dando. Não é? Eu fui comprar um medicamento ontem, o pastor foi lá comprar um medicamento para tirar dor, porque esses normais não tira. R$75 o medicamento. E quando eu vejo uma situação assim, eu fico brava, eu fico, meu Deus, não é? A gente tem que estar atento para ver onde o maligno está querendo impedir que a gente desfrute da bênção de Deus. É uma perda ali, é algo escoando aqui, é um aborrecimento que desestrutura você emocionalmente, é um mal-estar familiar, é um contrato financeiro que está te incomodando. Quando nós vemos esses limites, irmãos, esses limites, eles estão dizendo o que estavam dizendo para Paulo e Silas. Os muros da prisão, as acusações, os açoites que eles receberam, estavam dizendo para eles: fiquem e morram aqui, porque aqui é o limite de vocês. Muitas das vezes, querido, os problemas, as situações que surgem em nossas vidas, elas estão tentando dizer isso para a gente: fique aqui, porque aqui é o seu limite e é desse jeito que você vai morrer. É isso. E nós temos, irmãos, duas reações. Ou a gente se revolta contra a situação e a gente começa a fazer um esforço para avançar e sair daquilo, ou a gente se acomoda. Ou a gente se acostuma. Irmãos, quando nós lemos esse texto de Atos capítulo 16, nós vemos que Paulo e Silas não obedeceram aos limites. Eles não podiam andar porque seus pés estavam amarrados. Eles não podiam erguer as mãos porque suas mãos estavam amarradas. Eles não podiam, talvez, cantar com uma voz mais afinada do mundo, porque a sua voz se misturava, o tom da voz deles se misturava à dor e ao gemido que eles estavam passando por causa do sofrimento. Mas o texto diz que eles cantaram louvores ao Senhor. Ao invés deles murmurarem,
Ao invés deles começarem a declarar palavras de derrota, irmãos, eles manifestaram a fé em adoração. Essa adoração, irmãos, significa a fé prática, em obra. O mundo espiritual ouviu, irmãos. Deus ouviu. Os anjos presenciaram. Queridos, aprenda isso. Nós só vamos ter resultados na nossa vida espiritual mediante, querido, a fé que nós temos, mediante as nossas ações. Você não conseguirá romper se você não vai além dos seus limites. Os resultados que obtemos em nossa vida espiritual são diretamente proporcionais aos limites que estabelecemos. Qual é o limite que você estabeleceu para esse problema que você está passando? Qual é o limite que você estabeleceu? Pois o seu resultado vai ser equivalente ao limite. Paulo e Silas não estavam dizendo, graças a Deus, porque estamos aqui, então vamos ficar quietinhos, Silas, vamos ficar aqui quietinhos, porque quem sabe eles, vendo a gente quieto, eles vão nos soltar. Silas, vamos fazer a nossa última oração, entregar a nossa alma ao Senhor. Irmãos, eles sabiam que o tempo deles não era chegado. Paulo sabia. Quando Paulo sabia que o Senhor queria levá-lo, ele escreveu uma das últimas cartas, que foi primeira epístola e segunda epístola a Timóteo, onde ele registrou o texto: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele sabia ali, ele estava nos últimos dias. É uma das cartas mais centradas de Paulo. É a carta do amadurecimento, é a carta do crescimento, é a carta onde ele é ponderado nas palavras dele. É diferente da carta de Coríntios, da carta aos Romanos, é completamente diferente. Ele sabe que ele está no corredor da morte, mas nesse momento aqui, Paulo está iniciando o seu ministério. Ele sabe que Deus havia chamado ele para romper entre os gentios. E como que os muros daquela prisão, como que todo aquele aprisionamento naquele cárcere poderia ser suficiente para limitar o que Deus queria fazer na vida dele. Ao invés disso, que ele fez? O texto diz que Paulo e Silas cantavam louvores ao Senhor. Eles não obedeceram aos limites. Se você quer resultado na sua vida, saiba que o resultado está diretamente ligado aos próprios limites que você estabeleceu. Mas se você romper, irmãos, com esses limites que esses problemas estão trazendo, você vai ver que Deus tem grandes coisas. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 9, ele diz: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Aquele que semeia em abundância também ceifará. Olha aí. Aquele que se limita a semear pouco, seu resultado será pouco. Aquele que não se limita a semear pouco, mas ele vai além dos limites, ele rompe e ele semeia com abundância, o seu resultado será em abundância. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, o Senhor Deus, através do seu Filho, sempre nos demonstrou a necessidade de rompermos com limites. Lá em Atos, no capítulo 1, a partir do versículo 8, há uma palavra que Lucas registra, é a última palavra de Jesus, de orientação aos discípulos. E o texto diz que Jesus vira para eles e diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia e Samaria. Tá bom. Não, irmãos. O texto continua: e até os confins da terra, e essa quebra de limite nos alcançou.
Irmãos, nós precisamos entender que romper em fé é romper limites. E você não vai romper sozinho. O Espírito Santo já nos foi dado. O apóstolo Paulo, em Efésios 3, diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus não se limita à nossa pequenez. Tudo Deus é abundante, é grande, é extenso. Além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, a esse seja a glória na igreja em Cristo, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Rompa limites. Não se acomode. Não aceite. Peça ao Espírito Santo para abrir teus olhos. Senhor, o que é isso que está acontecendo? A tua vontade está aqui, Senhor. Por que dessas perdas? Por que desse investimento que não está tendo retorno? Deus, não foi para isso que o Senhor me chamou. Não é desse jeito. Senhor, abre meus olhos para que eu veja. O Senhor chegou a chamar seus discípulos homens de pequena fé. Significa que a nossa fé pode ser grande, irmãos. Então, procure romper em fé na medida das circunstâncias que se levantam na tua vida. Eu não preciso romper em fé diante das circunstâncias que se levantam na vida do Rogério. Eu vou romper em fé na medida das circunstâncias que se levantam na minha vida. E ele no que se levanta da vida dele. E a irmã Maria no que se levanta na vida dela. E os nossos problemas são diferentes. Eles são diferentes na sua complexidade, na quantidade, no seu tamanho, na maneira de resolver, não importa. Mas naquilo que está no meu caminho, na minha vida, eu preciso romper em fé, indo além dos limites que o problema está me deixando, irmãos. Aleluia. Terceira e última condição. Romper em fé, irmãos, é obter resultados daquilo que você pede. Você já viu gente que pede oração por orar, por pedir? Eu pedi oração por uma pessoa essa semana. E aí eu avisei para os familiares, a igreja está orando. Sabe qual foi a resposta da pessoa? Então, só que não tem mais jeito. Mas aí eu falei com o Gil, a gente não ora para matar ninguém. A gente ora para um milagre, não é? Então, quer dizer que se tem jeito, irmão, não precisa orar. Se tem jeito humano, não precisa orar. E aí eu fico vendo, irmãos, que pessoas, mesmo cristãos, que não estão recebendo semana após semana uma palavra de fé que abra os seus olhos no mundo espiritual, elas ficam aquém. Você já tentou conversar com pessoas que convivem em outros lugares, mesmo sendo crentes, mas que você vê que a pessoa não caminha na mesma dimensão de fé que você? Aí você cansa, você deixa para lá. Não tem como a gente trazer uma pessoa no mesmo nível de fé, a não ser que ela receba a mesma palavra. Mas há como a gente testemunhar, porque o texto diz que Pedro e Silas estavam orando na prisão, eles estavam cantando hinos e os outros presos escutavam. Talvez A, B ou C não concorde com você, não entendam essa doutrina de fé, não consigam acompanhar o entendimento de uma fé sobrenatural, mas não podem negar a sua fé quando você adora, quando você glorifica, quando você testemunha do que Deus tem feito. Esta semana, ontem eu estava conversando com uma pessoa e eu falei assim para essa pessoa: olhe,
a nossa família vive de milagres. Eu fiz umas perguntas e a pessoa assim, eu percebi que a pessoa estava colocando assim tanta dificuldade para conseguir realizar aquelas coisas, e eu falei, a nossa família vive de milagres. A nossa igreja vive de milagres. Os jovens da nossa igreja, todos os que estão na faixa etária para a universidade, todos os nossos jovens da faixa etária de universidade, todos estão fazendo. E já tem quem está formado e quem já está se formando. Porque nós vivemos de milagre. E a pessoa ficou assim, olhando, tentando entender que milagre é esse. E eu pensei, é difícil trazer a pessoa ao entendimento, porque o que liberta do sofisma e do engano do maligno é a palavra da verdade. Mas nós podemos testemunhar, nós podemos falar, irmãos, do que Deus tem feito por nós. Queridos, o texto diz que perto da meia-noite Paulo e Silas oravam, cantavam hinos, e os outros presos escutavam, e algo aconteceu, e de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram. Se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Romper em fé e obter resultado daquilo que se pede. Irmãos, você acha de verdade que Paulo não estava no ambiente profético naquela adoração? Você acha que ele olhou para Silas e disse, Silas, vamos aproveitar que a gente não tem nada para fazer, meia-noite, a gente está sangrando, cheio de dor, a gente não consegue dormir, vamos aproveitar para cantar um pouquinho? Não, irmãos, era alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Este Paulo foi o mesmo Paulo que foi arrebatado até o terceiro céu. E ele sabia o governo de Deus onde se manifesta, irmão. O texto diz que no momento da adoração e do louvor, um grande terremoto veio, os alicerces do cárcere se moveram. E as portas e as prisões se abriram, isto é, as paredes não caíram. Você já viu o alicerce sair do lugar e parede ficar de pé? Terremoto derruba a parede, irmão. Terremoto que move alicerce derruba a parede. Mas as paredes não caíram, mas as portas se abriram e as prisões foram soltas de todos. Você precisa aprender que deve romper em fé e obter resultados naquilo que você pede. Queridos, o inimigo muitas das vezes vai tentar nos aprisionar, irmãos, com problemas, situações, dificuldades que são cadeias em nossas vidas, que vão tentar nos aprisionar e tentar colocar em nós uma falsa religiosidade. Paulo e Silas não poderiam ter ficado os dois conversando entre eles, vamos ficar quietinho, quem sabe esse nosso sofrimento vai glorificar o nome do Senhor na vida deles. Mas ele sabia que naquele momento não era aquilo. Como que Deus poderia deixar eles presos e serem mortos numa acusação ilegítima? Se Deus zela pela memória do justo, você acha que Deus ia permitir? Nós viemos de uma experiência que Deus zelou pela experiência do justo. Essa igreja nasceu de uma experiência porque Deus zelou pela memória do justo. Deus não deixou que a memória do justo fosse manchada. Deixou? Ele envergonhou, não foi? E Deus ia deixar eles lá, envergonhados. Uma mentira se espalhou pela cidade, Deus ia deixar. Mas de alguma maneira o Espírito Santo, que já habitava nesses apóstolos, o Espírito Santo trabalhou no coração deles. E de alguma forma o Espírito Santo trouxe a instrução do louvor e da adoração, irmãos. Porque uma pessoa, pense comigo, uma pessoa que está com disposição para adorar verdadeiramente ao Senhor,
para louvar ao Senhor, mesmo diante de uma acusação, diante de um problema. É uma pessoa que está reconhecendo que Deus é Senhor sobre a sua vida. É uma pessoa que não fica naquela ladainha. Eu estou aqui por causa do sinédrio. Eu estou aqui por causa da acusação daqueles comerciantes de adivinhações. Eu estou aqui. Não, eles adoraram o Senhor, porque o Senhor é Senhor sobre a vida deles. Deus permitiu aquela situação, mas esse mesmo Deus teve poder para tirá-los. Por que você está aceitando uma situação vergonhosa, vexatória sobre a sua vida, achando que isso está glorificando a Deus? Por que, irmãos? Querido, vá além do seu limite. Vá além das fronteiras que Satanás está impondo a você. O texto diz que as cadeias se romperam, porque eles romperam, irmãos, em fé. Você quer obter resultado da sua fé? Amém? Querido, o Senhor Jesus, em João 15,16, João registra uma palavra do Senhor que diz: não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei. Olha só, vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Para que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Há alguma coisa difícil de entender nesse texto? Precisa de um grande estudo bíblico para entender? Nós não fomos gerados de uma divina semente. O Senhor não nos chamou para dar fruto. E não é para dar um fruto que se perde, um fruto que tem prejuízo, um fruto que uma hora está lá em cima, uma hora que está lá embaixo, um fruto que apodrece. O texto diz que eu vos designei para que deis fruto e o fruto permaneça. E uma vez permanecendo, Jesus diz: para que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Fruto é resultado de semeadura. Fruto é resultado de manutenção. Fruto é resultado, querido, de uma semeadura onde ervas daninhas foram tiradas, onde houve paciência para cuidar, onde houve cuidados em guardar a colheita. Tudo isso envolve fé, irmãos. Não é dizer: eu tenho fé, Deus vai cuidar, deixa nas mãos do Senhor. É assim. Não acorda você cedo, não corre atrás para você ver. Queridos, nós precisamos entender que a fé que rompe, ela produz resultados. Mas as provações virão, os problemas virão, as tribulações virão. E muitas das vezes Deus vai usar essas coisas como instrumentos para aperfeiçoar a nossa fé. Mas nós precisamos todo o tempo focar o nosso olhar no Senhor Jesus. E o texto diz que os alicerces se abalaram, as portas se abriram, as prisões foram quebradas de todos os prisioneiros. E essa condição levou Paulo à presença dos magistrados, e ele testemunhou do poder de Deus. Uma família foi salva, soldados foram salvos, o testemunho do Senhor e do seu poder foi ministrado diante de todos aqueles presos, e o nome do Senhor foi glorificado. A fé que rompe é uma fé que avança, é uma fé que se move, é uma fé que vai além dos limites, é uma fé que busca e espera resultado. Irmão, sabe por que eu prego? Porque eu quero ver resultado. Eu quero ver resultado. Na vida da igreja, na minha vida, na sua vida, eu quero ver resultado, irmãos. Eu quero ver resultado. Então, a gente olha para alguns aqui que começaram a caminhar conosco, o que eram e o que são hoje.
como se moveram, como a mente abriu. Como estão desfrutando, na medida do que Deus permite, as bênçãos do Senhor, querido. Você sabia que uma concurseira que passa em tudo qualquer concurso agora é a Rebeca, né? Se ela entrar num concurso, não entra não, que ela passa. Agora ela descobriu o caminho das pedras, ela passa em tudo. Mas antes ela não cria nisso. Ela não acreditava que ela podia fazer uma faculdade, que Satanás trouxe um aprisionamento, cadeias e prisões, onde ela ficava ali presa, como muitos de nós, em algumas áreas, com a mente fechada. Mas quando Deus, a palavra que liberta, entra, irmãos, e nós recebemos pela fé, a gente rompe. E tudo aquilo que Deus nos chamou para ser, nós conseguimos viver. Irmãos, não é mais dinheiro, não é mais influência. Eu sempre falo em casa, não é mais dinheiro. Não é o a mais que a gente pensa que é o a mais. O que você pensa que é a mais, além da fé, te limita. Porque se você não tiver esse a mais, você não faz. Tem irmãos aqui que romperam tendo tudo a menos. Não é verdade? Que vão continuar rompendo quando estão aquém das expectativas, das estimativas do mundo. Mas estão rompendo. Que Deus maravilhoso, irmãos. Como Deus é bom. Como pode a gente, não? Como pode? Né? O Evandro vai ter uma filha advogada. Pode isso? Você já pensou nos seus melhores sonhos? Não, a gente não pensa, né? Não é verdade? Né? Aí um enfermeiro aqui, um técnico ali, nível superior, aí ali uma nutricionista, ali uma radiologista, a Emily eu não sei, mas é grande coisa também, a Audrey eu não sei, mas grande coisa também Deus está preparando. Biel também, os irmãos também, cada um no seu chamado, na sua área. Quem diria? Pensa um pouco, há 6 anos, há 7 anos atrás. Como é que era a sua vida religiosa? É ir à casa do Senhor. Não é? Jesus, como Deus nos mudou. Aleluia. Nessa noite, irmãos, aqueles que estão aqui na igreja, eu quero orar por você. Você vai receber essa unção de rompimento em nome de Jesus. Você que está no seu lar, eu quero orar por você também. Eu gostaria que vocês ficassem de pé. E eu quero orar por todos os irmãos nesse momento. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Querido, peça e lhe será dado. Bata e vai se abrir. Busque e você vai receber. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra de rompimento hoje à noite. Essa palavra que certamente foi recebida pelos irmãos que estão aqui na tua casa, por aqueles que estão nos seus lares. Em nome do Senhor Jesus, eu quero dar uma voz de comando mediante a tua palavra, Senhor, as situações, circunstâncias, problemas que têm trazido aprisionamento, encarceramento, cadeias sobre a vida das pessoas. Em nome de Jesus, todas as situações que trazem limites, que demarcam extensão, que não permite o prosperar, o avançar, o viver, o desfrutar do melhor de Deus, em nome de Jesus eu repreendo agora. Em nome de Jesus eu dou uma voz de comando para que esses alicerces da sua vida sejam abalados.
que haja um terremoto na tua vida, para que as cadeias se abram, para que as portas se abram, para que as prisões venham a ser rompidas em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, seja na área financeira, familiar, seja em projetos das empresas, projetos de futuro, seja nos estudos, seja de abertura de trabalho, seja na área da saúde, em nome de Jesus, que prisões, cadeias, cárceres que trazem limitações nessa noite, em nome de Jesus eu dou uma voz de comando para que se rompa. Ori canta, rabachuri andremas. Que de dentro, do interior de cada um de nós, meu Deus, que saia verdadeiramente uma palavra de louvor e de adoração para romper cadeias e prisões. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Essa palavra, irmãos, não é uma palavra para mover dentro da igreja. Hoje não vai ter mover do Espírito da maneira como você está acostumada. É uma palavra para que você se mova. Porque muitos de nós estamos limitados. E Deus está dizendo, porque clamas a mim, diz aos filhos de Israel que marchem. Se mova, irmão, se mova. Não aceite, não se limite. Não deixe que essas prisões te digam, você não vai, você vai morrer desse jeito. Não permita isso. Não olhe para os teus recursos. Não olhe para o que você tem, se é pouco, se é muito. Olhe para o que Deus tem, que é abundante, que é infinito, que é maior, que é além do que pedimos e pensamos. Aleluia. E você vai ver a graça de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero chamar os irmãos aqui à frente, e eu quero ungir a cada um com esta unção, a unção para poder confirmar a palavra que você tem recebido, amém? Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, receba essa unção de rompimento sobre a sua vida. Saia nessa noite para se mover contra circunstâncias, situações que estão te limitando, que estão servindo de cárcere, que estão servindo de limitação, de aprisionamento sobre a sua vida. Em nome do Senhor, receba esta unção. A Zezé tem uma fé. Ela põe as duas mãos. Abundante. Ela vem com as duas. Abertinha assim. Porque já que é Deus que está dando, é muito, né, Rogério? E ela vai vir com uma mãozinha só. Aleluia! É noite de rompimento, irmãos. Tome decisões hoje, quando você chegar na sua casa. Tome decisões amanhã. Vai lá na gaveta, lá dos teus projetos, começa a tirar as coisas, irmãos. Sabe o que acontece conosco? Quando a gente é o Zé Ninguém, o zero à esquerda, que ninguém nem nota a gente é cheio de fé, né? Quando a gente vai crescendo na fé, a gente já acha que precisa de mais alguma coisa. Não é, irmãos. É o mesmo Deus. Ele tem para você todos os recursos, todas as provisões, todas as respostas. Vai lá na gaveta dos teus projetos, abre aquilo, põe em prática. Ai, pastora, mas eu tenho batido em tantas portas, eu tenho esperado uma mudança no cenário financeiro da minha casa, uma mudança nisso, uma mudança naquilo. Não espere, não. Tira de novo, fala, Senhor, sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede de novo. Eles não passaram a noite toda pescando, não aconteceu nada, Jesus, lança do outro lado. Tá bom, Senhor, sobre a tua palavra eu vou lançar. E foi tão grande a colheita, tão grande a pesca, que se rompiam as redes. Você vai para casa nessa noite
levando esta unção de rompimento sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Esta unção que quebra o jugo, que quebra as cadeias. Porque o profeta Isaías, ele profetizou sobre isso. Ele profetizou para libertar os cativos e os oprimidos pelo maligno. A unção do Espírito que desce sobre nós. Em nome do Senhor Jesus, vá para a sua casa. Passe esta madrugada, amanhã de manhã, ainda no final desta semana. Oportunidades, portas se abrirão, onde novamente você vai colocar seu projeto na mesa, e aquilo que não tinha acontecido acontecerá para a glória de Deus. Receba a palavra de fé, a unção de fé sobre o teu coração, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Aleluia. Nós gravamos o culto hoje, depois vamos publicar, ainda hoje vamos publicar. Você compartilhe, assista novamente, receba da palavra de Deus sobre a sua vida, tá bom? Amanhã, tá bom? Amanhã, 9 horas da noite, nossa sala de construção, o pastor estará ministrando amanhã à noite. Portanto, estejamos todos juntos, tá bom? Amanhã à noite. Domingo, 7 horas da noite, nós estamos aqui na casa do Senhor. Vamos celebrar Jesus Cristo em família, amém? Na grande família de nosso Deus, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Pai, obrigado, Senhor, por este culto. Guarda, Senhor, teus filhos no caminho para casa. Eu profetizo e declaro um retorno, Senhor, para o lar abençoado. Eu profetizo, Senhor, o sono dos justos para cada irmão que está aqui, aos irmãos que assistirão esta mensagem, o sono dos justos sobre a sua vida. Abençoa grandemente. Louvamos a Deus pela vida da pastora Elilde, Senhor, que tem ministrado poderosamente sobre nossas vidas, em nossos corações. Obrigado pelo teu amor, pela tua bondade. Nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam eternamente sobre a sua vida. Diga amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.